Olá, me chamo Lara, sou aluna do sexto semestre de enfermagem da UES e eu vim falar um pouco das implicações do coronavírus para as mulheres com a síndrome do ovário policístico. Quais são as implicações? Então, sabe-se que as mulheres com a síndrome do ovário policístico, elas possuem mais predisposição a comorbidades, como a diabetes, a obesidade, a aterosclerose, dentre outras. Por quê? Porque o desbalanço hormonal dessas mulheres leva a uma resistência insulínica. E o que é isso? A insulina é um hormônio que atua colocando a glicose para dentro da célula, para que essa célula use a glicose como alimento realmente para desempenhar suas atividades. E aí, o que é a resistência insulínica? Essas mulheres precisam de muito mais insulina do que elas precisariam em ocasiões normais para colocar a mesma quantidade de insulina, de glicose para dentro das células, para que essas células usem essa glicose. E aí essa resistência insulínica aliada a esse desbalanço hormonal, ele pode gerar diversas implicações. Por isso que é fundamental que essas mulheres tenham cuidados redobrados, especialmente nessas épocas de pandemia. Então, para isso a gente precisa falar um pouquinho mais dos mecanismos da SOP. Como eu já falei do mecanismo da insulina, né? Para a ovulação, precisam que 3 coisas estejam balanceadas. Primeiro, as gonadotrofinas. O que é isso? São os hormônios ovulatórios, que a gente tem o FSH e o LH. O FSH é o hormônio folículo estimulante e o LH é o hormônio luteinizante. Nas mulheres com SOP, os óvulozinhos, eles até são liberados, mas eles não são completamente maduros, né? São liberados vários, mas em maturidade que não é viável para uma fertilização. Por isso que essas mulheres têm problema de menstruação irregular e problemas a engravidar. Então, a gente precisa, além dessas gonadotrofinas, da insulina e de fatores de crescimento. Na SOP, isso está totalmente desbalanceado. Como eu disse, devido a essa resistência insulínica, né, que as mulheres precisam produzir muito mais insulina. E essa hiperinsulinemia, ela leva a diversas complicações, né? Leva ao desbalanço do LH e do FSH, e esse desbalanço ele provoca a produção de testosterona em maior quantidade. Por isso que as mulheres elas têm esses sintomas de hirsutismo, né, que é os pelos exacerbados, maior massa muscular e também ao desbalanço da menstruação e outras. E aí, esse desbalanço, além de provocar dificuldades na menstruação, ele também leva a essa resistência insulínica, a produção de maior quantidade de gorduras, o que pode levar a outras comorbidades além da diabetes. Que a diabetes nada mais é que uma dificuldade na produção ou na utilização de insulina. Por isso que essas mulheres são tão afetadas com isso. E também a SOP pode levar, por causa desse aumento da produção das gorduras, a aterosclerose, que é o acúmulo das gorduras nas placas, né, os ateromas nos vasos sanguíneos, né, podendo levar a complicações cardiovasculares, podendo levar a complicações da obesidade, principalmente essa obesidade na região do abdômen, né, que é a mais perigosa. E aí, nessas épocas de pandemia, o cuidado ele deve ser redobrado para essas mulheres, né? Tanto as que sabem da condição da hiperglicemia, quanto as que não sabem, né, para ter esse maior controle. Por quê? Porque a hiperglicemia, ela tem uma forte relação com a nossa imunidade. Por quê? Porque é uma hiperglicemia mal controlada, ou seja, nos estudos a gente fala de maior que 250 miligramas por decilitro. Então, as mulheres que têm mais que 250, quando afere lá na pontinha do dedo, ao acaso, elas têm muito mais risco de ter a imunidade baixa. Por quê? Porque a glicose, ela acaba se acumulando nos vasos, levando ali a uma lesãozinha, principalmente nos vasos mais finos, que propicia que sejam proliferados mais bactérias, vírus, fungos, né? É um local exposto, né? Que esses micro-organismos podem se instaurar. Além disso, o excesso de glicose ele leva ao mau funcionamento dos órgãos e dos órgãos vitais, gente, como o coração, por causa das placas de ateroma que vão se instaurar lá, os rins, né, que eles têm que trabalhar muito, e os pulmões, ou diversos órgãos, eles levam a esse mau funcionamento. Por isso que as mulheres têm que estar tão atentas nesse momento tão delicado da nossa saúde, né?
Além disso, o aumento da insulina, né, a resistência insulínica, ela leva à dificuldade do reconhecimento de vírus, de bactérias, desses patógenos. Por quê? Porque todos esses patógenos, eles possuem açúcares recobrindo ele, para que as células se reconheçam. Os neutrófilos, que são as primeiras células da nossa imunidade a chegarem lá no local da infecção, elas conhecem os patógenos devido a esses açúcares, né, que envolvem ele. E aí acaba que o corpo fica muito saturado, todos os receptores, né? Acaba que o corpo não sabe mais o que é patógeno, o que é glicose excedente, e levando que o corpo ele atrase nos seus mecanismos de combater a infecção. Por isso que as pessoas com doenças, com essas comorbidades, doenças cardiovasculares, diabetes, elas têm essa imunidade baixa, porque o corpo ele tem dificuldade de reconhecer a infecção. Por isso que essas pessoas estão no grupo de risco e o cuidado deve ser redobrado. Quais são os sintomas principais de que a sua imunidade está baixa devido a uma hiperglicemia? Mal-estar físico, dor generalizada, aumento da temperatura do corpo, né, febre e rushes cutâneos, né, tipo tá vermelho, coçando, esse prurido e o aumento da glicemia. Isso tudo deve ser observado, principalmente nas pessoas desse grupo de risco, né? Para tomarem medidas como exercício físico, tomar bastante água e regular esses mecanismos da glicose. Então, ter cuidado com a ingestão de carboidratos, praticar exercícios físicos e tentar se movimentar para que esse risco seja diminuído em momentos tão delicados quanto esse, que é esse momento de pandemia, né? E além disso, também seguir todas as manifestações do governo, né, do Ministério da Saúde, como a higienização das mãos, evitar aglomerações, se possível não sair de casa, e tudo isso pode levar as pessoas com SOP a, claro, ter uma vida totalmente normal, né, tomando esses devidos cuidados e visitando seu ginecologista com frequência, pelo menos 2 vezes ao ano. E é isso, gente, muito obrigada. Ficam ligados nos nossos posts, a gente vai trazer muitas coisas legais para que o entretenimento alternativo nesse tempo tão angustiante, tão ruim que é a pandemia. E é isso, beijos. Fiquem em casa.